14 de outubro de 1967, com a presença do ministro da Educação e Cultura, senhor Jeremias Matos Fontes, e do prefeito José Carlos Vieira Barbosa, é inaugurada a Faculdade de Medicina de Campos, fato histórico que veio mudar os rumos do ensino universitário de nossa cidade, e por que não dizer do nosso país. Tudo começou nos meados da década de 60, período marcado pelo grande número de estudantes que, aprovados no vestibular de medicina, não conseguiram a classificação que lhes permitiria matrículas nas faculdades, devido ao pequeno número de vagas existentes. Diante deste quadro, houve a promessa do governo, na pessoa do então presidente Costa e Silva, de solucionar o problema dos excedentes. Em janeiro de 1965, na Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, o Dr. Almeida Guzmão apresentou a sugestão de se criar em Campos uma faculdade de medicina. Ideia esta que, pela sua importância, suscitou debates. É importante que a gente deixe registrado para aqueles que virão, para aqueles que certamente nos sucederão no tempo, que mais importante do que o papel individual de cada um de nós, que trabalhamos para a viabilização desta faculdade, foi o papel desempenhado pela própria Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Foi na Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia que nasceu a ideia. E além de geradora, foi ela, a nossa sociedade, que soube mantê-la e incentivá-la e impulsioná-la. A Assembleia Conjunta da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia e da Fundação Benedito Pereira Nunes elegeu uma comissão sob a presidência do Dr. Plínio Bacelar da Silva e composta dos doutores Oswaldo da Costa Cardoso de Melo, Luiz Carlos Mendonça da Silva, Décio Lobo de Azevedo, Wilson Paes, Honor de Lemos Sobral, Almeida Guzmão, Luiz Augusto Nunes Teixeira, Geraldo Venâncio e Nilson Lobo de Azevedo. A comissão então visita várias faculdades, entrevista diversos professores em busca de uma orientação correta e segura. Grande quantidade de material sobre organização de escolas médicas é coletado. Visita ainda a Associação Brasileira de Escolas Médicas e a Federação Pan-Americana de Faculdades de Medicina. Para avaliar a conveniência do empreendimento, foi realizado o levantamento de toda a região geoeconômica, que tem Campos como centro, num total de 11 municípios, constatando-se apenas 205 médicos para atender uma população de 759.765 habitantes e uma área territorial de 13.933 km², resultando na proporção de 3.700 habitantes por médico. Enfim, conclui-se não só pela conveniência, mas pela necessidade mesmo de se implantar uma faculdade de medicina em Campos. Estou recebendo vocês em minha casa, coincidentemente na mesma sala onde foi montado o processo de autorização de funcionamento de nossa faculdade. Trabalharam neste processo as professoras Zuleima Faria, Maria Tereza Venâncio, o doutor Oswaldo Costa Cardoso de Melo e juntamente conosco, e o datilógrafo, antigo funcionário do Banerje, José Terra. Assim, o processo saiu daqui direto para o Ministério da Educação e Cultura às 5 horas da manhã, levado pelo Dr. Oswaldo Costa Cardoso de Melo. Aprovado, nós chegamos ao dia da inauguração da faculdade. O relatório fez parte do processo de autorização da faculdade, apresentado ao Conselho Federal de Educação, contendo o estudo detalhado de nossa região. Nele, sente-se a seriedade que se quer imprimir à instituição. Com este relatório, o professor José Roberto Ferreira norteia o rumo e baliza os caminhos a serem seguidos pela Faculdade de Medicina de Campos, sendo seu grande inspirador. A Fundação Benedito Pereira Nunes, entidade mantenedora da faculdade, possuía 3 prédios: a Policlínica Edmardo Torres, a Maternidade Zina Duarte e o Hospital Infantil Antônio Pereira Nunes. Os 2 primeiros fechados e o último funcionando precariamente, por carência de recursos.
Esta fundação tinha como finalidade prestar assistência à maternidade e à infância desamparada. Seus estatutos foram modificados e ampliados as suas finalidades, se estendendo também ao ensino médico e paramédico. Destacada atuação tiveram nesta fase o Dr. Oswaldo Luiz Cardoso de Melo, na época, presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, e Dr. Manuel Ferreira Paz, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Campos, que recebendo as crianças do Hospital Infantil e as parturientes da maternidade, liberou os prédios para a implantação da Faculdade de Medicina de Campos. Na época, o Dr. Rockefeller Felisberto de Lima, do presidente da Câmara Municipal, Sr. Severino Veloso de Carvalho Neto, e dos governadores, doutores Teotônio Ferreira de Araújo Filho e Jeremias de Matos Fontes, que juntos foram responsáveis pela liberação das cotas devidas pelo Estado ao município em favor da Fundação Benedito Pereira Nunes. Em outubro de 1966, iniciaram-se, após receber a primeira verba do Estado, a reforma e as obras de adaptação dos prédios, onde vieram a funcionar as disciplinas do ciclo básico. A minha participação pessoal na organização da Faculdade de Medicina de Campos data da reunião da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, uma Assembleia Geral extraordinária convocada para que o Dr. Almeida Guzmão, que havia solicitado aquela Assembleia, apresentasse à classe médica de Campos um estudo que fizera para a criação da Faculdade de Medicina, de uma Faculdade de Medicina em Campos. Desta reunião surgiu uma comissão indicada para estudo de viabilidade de implantação em Campos de uma Faculdade de Medicina. Na época, uma equipe única de trabalho, denominada Grupo Executivo de Implantação da Faculdade de Medicina de Campos, constituído por Geraldo da Silva Venâncio, Décio Lobo de Azevedo, Oswaldo da Costa Cardoso de Melo, Luiz Carlos Mendonça da Silva, Luiz Augusto Nunes Teixeira, Almeida Guzmão, Latura Arueira, Josefa de São Paulo Meireles, Plínio Bacelar da Silva, Nilson Lobo de Azevedo, Wilson Paes e Honor de Lemos Sobral. Exatamente um ano após o início das obras, o Grupo Executivo entrega os prédios reformados e em condições de funcionar. A faculdade, com material mínimo indispensável ao início de suas atividades, está devidamente autorizada a funcionar pelo Conselho Federal de Educação. Destacam-se os nomes do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-ministro da Educação, professor Raimundo de Castro Moniz de Aragão, incentivador da aceleração das obras e antecipação do funcionamento da faculdade, e do magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Manuel Barreto Neto, como orientador da implantação da faculdade e que também indicou nomes de alguns professores de sua universidade, como, por exemplo, o professor Rogério Benevento. Vale aqui relatar os nomes dos professores que se colocaram à disposição de figurar no corpo docente das duas primeiras séries organizadas: Bruno Alípio Lobo, Rogério Benevento, Maina Verne, José Rodrigues Coura, Mário Ulisses Viana Dias, Enio Goulart, Nerton Pinto Fernandes Távora, Lafayette Rodrigues Pereira e Mauro Sérgio Aperti. Assim, em 14 de outubro de 1967, em uma cerimônia solene, após ser cortada a fita da porta, é então inaugurada a Faculdade de Medicina de Campos, sob direção dos doutores Oswaldo Luiz Cardoso de Melo e Décio Lobo de Azevedo.